ou impessoal, questões e respostas. Impessoal e povos da natureza. Parte 7. Julho de 2016. Filhos da lei de estrelas ressuscitadas, abençoo cada um de você. Silêncio. Juntos e uno, perguntemos. Pergunta: o que você pode nos dizer sobre a necessidade de reconhecimento? Silêncio. Bem-amado, a necessidade de reconhecimento, através do olhar do outro, através do olhar de cada irmão e cada irmã, está inscrito como um comportamento essencial da personalidade. Devido à incapacidade do humano adormecido, de ver-se a si mesmo, como realmente é, não faz senão passar seu tempo e sua vida a construir para si uma imagem, e a fazer reconhecer esta imagem, que se encontra nos diferentes mundos possíveis que vocês frequentam, sobre este mundo e em qualquer esfera que seja. A necessidade de reconhecimento está diretamente ligada à imagem que vocês projetaram e à necessidade de ser reconhecido na carne, como forma, ou como praticando tal ou tal coisa. É vital, no seio da personalidade, compreender que a autoestima é sempre baseada na necessidade de reconhecimento. A necessidade de reconhecimento é, apenas, o coração imputado da sua dimensão essencial, traduzindo-se pela necessidade de converter-se no centro, a necessidade de comparar, de competir, de ter uma escala de valores que não é interior, senão, exterior a si. A necessidade de reconhecimento é o motor essencial da vida, da sociedade e do grupo social, em qualquer esfera que seja. A necessidade para o reconhecimento, por fim, é a tradução direta da incapacidade para ver o si, a fim de que a estima do si não seja mais a estima de uma imagem, ou de uma representação do que se pensa ser como ser humano, mas, bem mais, uma estima baseada na realidade da luz, revelada no si e não mais em si. A autoestima, a necessidade de reconhecimento encontrado no exterior, mantém, qualquer que seja a satisfação da pessoa, o confinamento da pessoa. A necessidade de reconhecimento, quaisquer que sejam os aspectos que atendam à pessoa, são sempre um paliativo para a falta de coração, não o coração humano, mas o coração espiritual, ligado à luz que vocês mesmos emanam e, no que vocês encontram, através de uma luz projetada ou refletida, dentro de uma forma, de uma situação ou um grupo. A necessidade de reconhecimento corresponde a uma necessidade de encontrar-se, ainda que jamais consiga encontrar a si mesmo. Assim pois, a necessidade de reconhecimento faz parte do comportamento da pessoa, e é também vital como reflexo de sobrevivência, evocado em uma pergunta anterior. A necessidade de reconhecimento sempre será, ainda que mascarada, o fato, não necessariamente, de ser admirado, mas de ser visto tal como pensamos ser e não como de fato somos. Aquele que é liberado, aquele que vive a infinita presença, não precisa de reconhecimento, tendo-se reconhecido em sua eternidade e controlando, sem controlar, sua vida, pela inteligência da luz, trabalhando em completa liberdade, e pondo fim a esta necessidade de reconhecimento ou recompensa, assim como a autoestima ou o ego, que seja da pessoa ou espiritual. O amor dá e nunca toma, o mesmo ocorre para o ser humano. Enquanto não se encontrou, ele necessita que lhe reenvie a imagem que ele projetou no exterior, em suas funções, em seus papéis, em sua forma, através das diversas e variadas atrações que ocorrem em um nível subconsciente. É, exatamente, a mesma coisa quando vocês estão enamorados de outra pessoa. Há certo número de sinais que são invisíveis, que não dependem nem da forma ou de um sorriso, nem de um atrativo ou um desejo por uma carne, mas que intervêm em um nível inconsciente, estabelecendo um desejo, estabelecendo um impulso, ou, pelo menos, uma necessidade de materialização de um relacionamento, seja ele qual for. Isso funciona tanto no seio de uma relação, de uma família, como de uma empresa. Sempre é assim.
O liberado não necessita de imagem, não necessita de reconhecimento, porque não somente se reconheceu a si mesmo, mas é reconhecido pela luz. Reconhecendo ele mesmo a luz, qualquer que seja a aparência projetada por cada um, o mesmo amor se expressa, para com esta essência, este núcleo de existência e não para a pessoa. A necessidade de reconhecimento, dita, pois, seus comportamentos, que sejam amores, sociais, familiares, mesmo se vocês não estão conscientes disso, propriamente falando. Aqui está a resposta do silêncio. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Existe algum benefício em ir agora sobre um dos círculos de fogo, inclusive se nossa destinação próxima não passa por este? Bem-amado, antes da finalização dos casamentos celestes, há alguns anos, não havia possibilidade de conhecer sua emanação, e o que acontecia dentro dos círculos de fogo. A ativação dos círculos de fogo está diretamente relacionada à revelação das 5 primeiras chaves metatrônicas. Desde este momento, os círculos de fogo estão ativos. Eles são os recordos, estruturas megalíticas de forma hexagonal, deixadas e esculpidas pelos Nepilim, os seres de fogo. O propósito destes gigantes era permitir, no momento do retorno da luz dentro dos diferentes ciclos, de não ficar a luz, simplesmente, na superfície, mas de ser, de certo modo, drenada até o núcleo cristalino da Terra, permitindo a liberação do núcleo, e assim, pois, a liberação da Terra, e de maneira posterior, sua própria liberação, que está em curso. Hoje, os vórtices são inumeráveis sobre a Terra. Eles não estão mais somente em lugares conhecidos e históricos, não estão somente nos círculos de fogo, mas, também, perto dos elfos, perto dos dragões, e de forma mais geral, em alguns lugares que se ativaram recentemente, não dependendo de um local conhecido. Então, hoje, não há diferença significativa entre o que acontece dentro de uma estrutura de um círculo de fogo, mesmo se vocês conhecem a localização do que é celebrado, por exemplo, dentro de um vórtice situado na entrada de uma aldeia de elfos. Trata-se da mesma luz, da mesma qualidade, da mesma intensidade e dos mesmos efeitos. Não é indispensável, pois, ir a um círculo de fogo, além do que, a localização destes, mesmo se vocês os conhecem, não tem que ser revelado, por ora. Aqui está a resposta do silêncio. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Nos é anunciada uma resposta às perguntas pela luz. Como recebê-la? Bem-amado, onde quer que esteja, aqui ou em outras partes, ela é recebida. Que você a perceba ou não, não há nada a compreender, simplesmente, a viver, inclusive, a não percepção da resposta da luz, da vibração ou do silêncio. A finalidade não é de distinguir uma ou outra destas respostas às suas perguntas, mas, bem mais, de instalar-se no silêncio do seu coração e de sua presença, simplesmente, de estar aí, onde quer que você esteja, ao ler-me, ao escutar-me, e de colocar-se. Não espere ver, por trás de seus olhos fechados ou abertos, qualquer coisa. Simplesmente, seu coração sabe e recebe, inclusive se você nada percebe. Não há diferença, pois, entre a resposta pelas palavras, a resposta pelo silêncio, a resposta pela luz ou a vibração. Assim que seu coração me escuta, as palavras se dissolvem elas mesmas. Que você me leia, que me escute, onde quer que esteja, se está atento, então você desaparece. O propósito de minhas palavras, como de meus silêncios, é, simplesmente, emergir cada vez mais claramente, de seu coração do coração. Vindo do impessoal, atravesso a porta, por você, a fim de que você a atravesse, por sua vez, se você está em conformidade com isso, desde o se até o último. Aqui está a resposta do silêncio. Silêncio.
Perguntemos. Pergunta. Como o andrógeno é a fusão do feminino e do masculino sagrado, o que representa a fusão do criado e do incriado, da fonte e do absoluto? É o eu sou, evidência ou outra coisa? Evidência sim, para aquele que o vive. Eu sou. Não. A expressão mais exata seria: sou um, porque tudo é um, porém, nenhuma palavra pode, definitivamente, traduzir isto. A única função, se existe uma, é, simplesmente, de revelar-me em você e a você, em cada um de você, convidá-lo a passar o que você, ainda nomeia, do outro lado, e passando, você se dará conta de que não há outro lado. Portanto, há a fonte, portanto, há o que é anterior e, ao mesmo tempo, posterior à fonte, o suporte, se posso expressar-me assim, da própria fonte, como de toda a consciência, como de toda a dimensão. Não pode haver representações satisfatórias, já que estou além de toda forma, mesmo expressando-me desde cada forma. Não pode haver nem representação nem palavra. E no entanto, as palavras fluem, forjadas pela inteligência da própria luz, indo, segundo as palavras disponíveis, nas linhas de menor resistência, diminuindo, de certo modo, os limites de sua pessoa, até um limite onde a revelação e o despertar se fazem possíveis, até o momento em que você se apresenta frente a esta porta e a esta vacuidade, até o momento em que decidirá cruzá-la, e livrar-se, assim, de toda a morte. Nesse momento, você será ressuscitado, liberado de si mesmo, liberado de sua forma, liberado de toda a aparência, de toda a projeção, de todo desejo. Você será livre. Não há, pois, frase feita, nem mesmo a possibilidade de falar de engrenagens, de técnicas, de meios. Somente posso dizer-lhe: solta tudo, solta o que você é, solta o que você não é, solte sua pessoa e não rejeite nada. Fique aí, na vacuidade da plenitude, na morada da paz suprema, em Chantilly-Laya, e não busque nada. Deixe trabalhar o amor em você, a fim de descobrir que você é amor e nada mais, porém, ao mesmo tempo, tudo o mais. Não há paradoxo, senão que as palavras são assim. O caminho que pode anunciar-se não é o caminho. A lei que pode escrever-se não é a lei. As palavras que podem ser ditas não são o que diz o amor, porque o amor diz tudo e o amor não diz nada. Se você entende isso, mais além de todo paradoxo e de toda contradição, em seu coração e não por seu intelecto, então, a evidência se ilumina e você será, então, o testemunho da evidência, do Parabrahman ou do último, aí onde não há mais palavras, aí onde não há mais buscas, aí onde não há mais nada que a imensidão do coração e a pequenez deste mundo, assim como sua grandeza, segundo o ponto de vista, tudo é diferente, e no entanto, tudo é semelhante no coração do um. Aqui está a resposta da luz. Silêncio. Eu especifico que nos momentos em que guardo silêncio, onde se efetua a resposta da luz ou do silêncio, onde, em todo caso, não há mais palavras, onde há silêncio, que se produz o que deve produzir-se para você. No período quando não há palavras, que você esteja aqui hoje, ou que esteja em outra parte, em outro momento, escutando-me e lendo este silêncio, o convido a colocar-se em si, a não pedir nada, e a escutar o que lhe diz o silêncio, como minhas palavras. Elas nunca se dirigirão, unicamente, à sua cabeça, mas, me sirvo de sua cabeça para tocar seu coração, a fim de mostrar-lhe o que você é. Se você o quer, se você mesmo o aceita, inclinando-se para isto, porém abandonando-se a si mesmo, através de minha voz, através de meus silêncios, também guarda silêncio em você e deixe-se atravessar. Não pare nada, não retenha nada e entregue-se. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Você pode desenvolver sobre a autopredação e seu modo de funcionamento.
A autopredação constitui a vida dentro da pessoa, onde tudo é apenas gasto de energia, busca de energia e estabilização de uma determinada forma e uma determinada consciência. Ora, vocês sabem, em um corpo de carne, aqui sobre esta terra, que vocês nascem e vão morrer, quando chegar a hora. Desde que haja nascimento e morte, a predação é exercida em seu ambiente, mas também para si mesmo, literalmente, consumindo sua energia, acabando nos primeiros estratos da vida, até os quarentena, até o fogo vital devorador, reduzindo gradualmente após os 50 anos, traduzindo-se no que vocês conhecem. Ou envelhecimento da estrutura, ou déficit, que seja de mobilidade, de intelecto, de movimento, de força ou de todo o elemento correspondente ao que é chamado envelhecimento. No envelhecimento, você se consome a si mesmo e por si mesmo, não havendo encontrado um substituto para este alimento. A predação exercida frente a si mesmo, se faz, certamente, à custa da eternidade, e vocês não são, tampouco, aí, responsáveis. Mas, a lei da casualidade, inscrita no confinamento da Terra, não lhes pode permitir escapar da dualidade, porque tudo neste mundo funciona segundo este princípio de dualidade. A unidade só pode ser vivida no coração do coração. Neste período, quando a unidade se estabelece sobre este mundo, vocês o sabem, este mundo desaparecerá, corpos e bens, para dar lugar à liberdade. O único modo de não ser consumido, é de retirar-se do jogo da consumação e entrar no jogo do vibral, do fogo ígneo, no jogo da eternidade, onde aí, a luz e o amor, e a mesma energia, estão presentes de modo ilimitado. Aquele que beber desta água, foi dito, não terá sede nunca mais, porque ele será alimentado, não mais pela água de baixo, mas pela água do alto, feminino sagrado e masculino sagrado. Nesse momento, o corpo não se consome mais, a consciência é liberada do corpo. Ela está, não obstante, presente, mas já não é mais o escravo. A consumação e a autopredação é um mecanismo diretamente ligado à necessidade de preservar-se, ao mito da imortalidade, ao instinto de sobrevivência e ao pertencimento a uma história e a uma função. O liberado não escapa nem da história, nem de nenhuma função, ele é, simplesmente, consciente disto e o vive à sua maneira, não tem nada a ver, com ele, a consumação e a autopredação. A autopredação se exercita a cada minuto, ainda que seja no fato de comer, pela degradação dos alimentos. Trata-se, também, de uma predação exercida frente a um animal, frente a um vegetal. Não há diferença de predação entre o animal e o vegetal, há só uma diferença sobre o funcionamento da fisiologia, sobre a facilidade da consciência de não estar mais acidificado pela alimentação à base de carne. Mas, a consciência, ela, é livre, não conhece nada de tudo isso, só o corpo, como veículo, é afetado. A consciência, ligada ao corpo, será afetada de todos modos por certos tipos de emoções, por certos tipos de alimentos, que a arrastam. Há aí também, uma consumação e uma autopredação. A predação, de outro modo nomeada, voltada para si mesmo, é, simplesmente, a necessidade de levar a si, de alimentar a pessoa, da maneira que seja, enquanto que, no amor, é o amor que os alimenta e que alimenta tudo que toca, tudo que vocês veem, e é aí onde os leva a sua consciência. Sem desejo e sem vontade, a inteligência da luz segue seu olhar, segue sua atenção e segue seus gestos. Nesse momento, não pode haver aí a menor predação. Ainda que o corpo envelheça, ainda que o corpo se desgaste, a consciência permanece intacta. Este mesmo corpo, inscrito entre o nascimento e a morte, no que vocês vivem, conhece uma fase de crescimento, uma fase de estabilidade, uma fase de declínio, e nada nem ninguém pode escapar disto. Nos tempos imemoriais e nos tempos mais bíblicos, eu diria, existiram alguns seres que ressuscitaram com seu corpo de carne. Suas histórias lhes são conhecidas, pelos elementos que vocês leram nas Escrituras. Qualquer que seja a falsificação da finalidade da Bíblia, há, no entanto, certo número de elementos verdadeiros, entre os quais vocês podem encontrar inspiração e liberdade.
A autopredação somente é um ego voltado, incansavelmente, para si mesmo, em qualquer relação que seja, em qualquer circunstância que seja. No instante em que há vontade ou manifestação de apropriação, que isso seja de um conhecimento, que este seja no seio de um intercâmbio não iluminado pela luz, haverá sempre predação ou autopredação, ou bem em seu ambiente ou bem para si mesmo. Não há, então, doação, há sempre algo que é tomado. O amor não toma nada, o amor dá, está sempre no mesmo movimento. O amor não pode ser de outro modo. Aqui está a resposta do silêncio. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Quando nos levou no não tempo, me senti elevado ao longo de uma parede de montanha de rochas cinzas. Cheguei ao alto desta montanha, coberta de uma neve de um branco brilhante, estando imerso na luz do sol, cuja ponta resplandecia. O que é? Bem-amado, se trata de imagens e de representações que traduzem o acesso ao si. Mas, assim como você mesmo diz, ainda há luz, ainda há forma, e, então, não há liberdade. Há a experiência do si, limitando a infinita presença. A liberdade não necessita de nenhuma imagem, de nenhuma forma, de nenhuma cor, nem de nenhuma luz. Há que deixar atravessar o que a inteligência da luz lhe mostra, o que minhas palavras e meus silêncios lhe mostram, não parar-se nisso, nem amarrar-se, e deixá-los fluir livremente, sem reter nada mais que o que ocorre, não durante, mas depois. Qual é seu humor no efêmero? Qual é sua alegria no seio do efêmero? Qual é sua leveza no efêmero, depois deste tipo de mecanismo? Não te interesse ao que se celebra durante, em nenhuma forma e em nenhuma luz, deixe-se banhar, deixe atravessar. Não pare nada, permaneça imóvel e deixa fazer o que deve ser feito, porque você não pode fazer nada para fazer desaparecer isto. Veja isto e você será livre de toda imagem, de toda percepção, de toda vibração, você será o que você é em verdade. A verdade, o caminho é a vida. No indizível da última presença, como no absoluto, neste corpo, como fora deste corpo, as referências desaparecem. Nada pode prender-se ao que seja, tudo parece desmoronar-se. Nada é iluminado. Nenhuma forma ou consciência é percebida mais. Aí, se você vive isso, em minhas palavras e em meus silêncios, então, se posso dizer, chegado a bom porto, o porto onde não há nem amarras nem referências, mas que deixa em você a marca do fogo do amor, do juramento e da promessa, despertando-o a si mesmo e liberando-o de toda forma, de qualquer construção, de toda imagem e de todo referente. Ver o que você viu é um convite da luz para ir mais além do que é visto, de não apropriar-se, de não fixá-lo, de não pará-lo e deixá-lo ser, porque você não é isso, nem mesmo o que vive isso. Aqui está a resposta da vibração. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Eu percebi que o simples fato de falar lhe cria uma distância, se degustar o silêncio basta. Falar não atraí-lo? No entanto, o som me conduz ao silêncio. O que é? Sua palavra pode ser verbo que ressoa e símbolos ressoando, sem efeito algum, como tua palavra pode fazer-se o verbo. Então, o verbo não nasce do pensamento, mas do silêncio. Conhecendo a fonte das palavras, a fonte das frases, então, você identifica o silêncio e pode, então, comparar, sem ser afetado, o que se celebra nas frases das palavras, o que se celebra no verbo e o que se celebra no silêncio. Em toda dimensão, exceto as dimensões carbonadas, livres como unificadas, a linguagem não necessita mais de outra coisa que da codificação vibratória da luz. Não há metal, não há filtros e este é o verdadeiro conhecimento. A palavra, qualquer que seja, na maioria das vezes coloca uma distância, tão necessária, no entanto, para compreendê-los neste mundo, independentemente do que é compreendido, mesmo se isto é de forma atravessada.
Não esqueçam nunca que, enquanto vocês têm este corpo e até a liberação da Terra, vocês são tributário das palavras, das frases, dos elementos a compreender, aplicados às suas vidas em seus aspectos mais cotidianos. Na eternidade, no liberado, as palavras se tornam supérfluas e não existem, simplesmente, além da dimensão carbonada. Tudo se faz de modo que poderiam chamar telepático, o pensamento atravessa toda a consciência no momento em que a consciência, concernida por esse pensamento, se encontra à frente daquele que emitiu esse pensamento, ou em todo caso, se encontram através de uma comunhão. Como não há barreira da carne, não há a mesma opacidade. A capacidade de fusão ou dos mecanismos de consciência que, talvez, vocês viveram, são feitas natural e espontaneamente. Não há aprendizagem, não há conhecimento ou aprendizagem da leitura ou das palavras, tudo se faz diretamente, de coração a coração e de coração em coração. Aí está a verdadeira comunicação. Hoje, nesta fase particular da Terra, sendo sempre mais numerosos entre as irmãs e os irmãos que se despertam, a abrir-se à medida que a inteligência da luz atua sobre este mundo, vocês comprovam, cada vez mais frequentemente, efetivamente, que as palavras se tornam supérfluas. São apenas um álibi à comunicação e permitem hoje entrar, eu diria, numa comunicação direta, onde a sincronicidade, a fluidez da unidade e a percepção direta do que é expressado, ultrapassam largamente as palavras que podem ser enviadas. Aqui está a resposta do silêncio. Silêncio. Perguntemos. Pergunta. Quando você dá uma resposta, especifica sua origem. Silêncio, vibral, absoluto. Quais são os marcadores que permitem distingui-los? Me parece que já respondi a esta pergunta, idêntica a 3 perguntas precedentes. A resposta é pela luz, pelo silêncio e pelas palavras. Já respondi a isso. Esta pergunta é igual, e portanto é igual à resposta. Não temos mais perguntas. Silêncio. Aqui está, pois, minha última resposta para esse encontro. Silêncio. Em cada um de nós, a paz. Em cada um de nós, a alegria. Em cada um de nós, cada outro. No único o saúdo. No único estou, aí onde você está, em todo lugar, sem distância e sem demora, porque o amor não conhece nenhuma distância e nenhum atraso. Silêncio. Em seu ser aparente, como em seu ser real, em seu corpo de existência, como em seu corpo denso, eu o saúdo. Silêncio. Eu digo até sempre. Eu amo.